O poder da paz. É possível ter uma vida mais tranquila e viver em paz consigo mesmo, com as pessoas à sua volta e com todo o resto. Mas antes precisamos entender o verdadeiro significado da paz, do poder que ela carrega, pois isso é capaz de mudar a nossa mentalidade e, consequentemente, a nossa vida. Eu sou Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto Reflexão. Tire esse momento do dia para aprender algo novo, algo simples, algo que você será capaz de colocar em prática rapidamente em seu dia a dia e começar a viver uma nova fase em sua vida. Escreva aqui nos comentários: eu serei mais tranquilo. Se você acredita em um estilo de vida mais sereno e brando. Para usufruirmos da paz, precisamos estabelecer, entender que ter paz não é ter uma vida sem problemas, pois isso é impossível. Sempre surge um imprevisto, algo que pode te irritar, um prazo muito apertado, uma briga com alguém que você ama, um desentendimento no trabalho, um cansaço que toma conta do nosso corpo e nos impede até de fazer as tarefas mais simples, dentre 1 milhão de outras coisas que inevitavelmente iremos nos deparar ao longo do caminho. Ter paz não significa estar livre de situações assim para sempre, mas sim conseguir pensar de forma clara e tranquila, mesmo passando por momentos difíceis. Quando adquirimos a paz dentro da nossa mente, conseguimos adquirir quase que um superpoder, que nos ajuda a lidar com as situações de forma mais inteligente, emocionalmente falando, e também mais sábia. Para alcançar a paz, a primeira coisa que precisamos fazer é pararmos de tentar evitar tudo aquilo que nos causa desconforto e começar a enxergar essas coisas como parte da vida. Não significa que você não irá chorar quando estiver triste, não irá se estressar e falar além do necessário às vezes, ou que você vai tomar atitudes precipitadas diante das coisas. Ou seja, mesmo com uma mentalidade pacífica, você ainda continuará sendo você. Porém, terá mais certeza daquilo que você quer manter dentro de si, daquilo que você quer que cresça dentro de você. Quando você começar a praticar a paz, você conseguirá enxergar uma situação estressante, por exemplo, e automaticamente, mesmo após ter se estressado, vai pensar: isso veio até a minha mente, mas não precisa ficar nela. Eu abro mão de pensar nisso e não vou deixar que isso controle as minhas emoções. Viver em paz não é ignorar os problemas, mas sim entender que todos eles têm uma solução. Então não há motivo para desespero. Esse é o poder da paz, é a capacidade de enxergar a finitude das coisas, das situações e até mesmo da vida. Pois quando nos lembramos de que não estaremos aqui na terra para sempre, e nem as pessoas que amamos, logo repensamos nossas atitudes e a maneira como gastamos o nosso tempo com brigas por conta de coisas fúteis que passam, coisas que com certeza vão passar e que não valem a pena o desgaste e o desespero. Comece a praticar essa mentalidade. E veja, eu estou usando a palavra praticar, pois é exatamente isso. É como uma habilidade a ser desenvolvida mesmo. Diferente dos superpoderes dos heróis que os atingem de forma inesperada e aleatória, a paz faz morada na mente daqueles que a buscam e buscam a colocar em prática no dia a dia, abrindo mão às vezes de estarem certos,
de terem razão em determinadas situações, de falarem ainda mais alto quando uma conversa sobe o tom. E tudo isso para quê? Para constantemente estar praticando a paz e o hábito de agir com tranquilidade e sabedoria. 3 dicas para ter mais paciência. A primeira dica que eu tenho para você é o seguinte: entenda as limitações do outro, mas entenda também o seu limite. Quando convivemos muito com alguém, acabamos descobrindo tudo que uma pessoa tem de melhor. Descobrimos coisas inusitadas e divertidas, mas claro, também conseguimos descobrir todos os defeitos e falhas dessa pessoa. O fato de conhecermos alguém não significa que temos o direito de usar aquilo que sabemos, que vai irritar, que vai atingir e que vai provocar uma reação contra a pessoa. Na verdade, deveria ser o contrário. Deveríamos evitar brigas e evitar as coisas que sabemos que vão causar uma discussão. Mas às vezes nós até usamos o limite da outra pessoa contra ela mesma, não é verdade? Mas isso só cria uma bola de neve, pois as pessoas que convivem com a gente também conhecem o nosso ponto fraco e usam ele contra nós. Reconheça seus limites, reconheça até onde você consegue ir, até onde vai a sua tolerância para algumas coisas, mas também faça um esforço para conseguir entender os limites das pessoas com as quais você convive e não use isso contra elas. Mesmo que elas façam isso com você, não revide, pois isso só piora tudo. A minha segunda dica para você que busca ter mais paciência no seu dia a dia é: se afaste por um tempo de algumas situações e de algumas pessoas. Veja tudo isso a uma certa distância e depois se reaproxime quando estiver se sentindo pronto. Às vezes, no meio de uma discussão, ao invés de elaborar uma resposta mais nervosa e mais fria do que aquilo que você acabou de ouvir da outra pessoa, o melhor a fazer é se calar, respirar fundo, sair dali, seja para outro cômodo, seja para fora de casa, ou se estiver no ambiente de trabalho, entre no banheiro, enfim, arrume um motivo para escapar um pouco daquele momento, daquele ambiente. E depois volte, não para a briga ou para a discussão que vocês estavam tendo, mas volte para aquele contexto de cabeça mais fria, com a mente mais lúcida e dê uma resposta branda, ou simplesmente não dê resposta alguma. Ao se afastar de uma pessoa ou de uma situação que está provocando em nós uma reação de raiva, nós podemos enxergar que talvez aquilo nem tenha a ver com a gente, que aquilo não é por nossa causa. E talvez podemos até ajudar a pessoa a sair daquela posição de ataque. E minha terceira e última dica para você é: agora que você já reconheceu os seus limites e reconheceu os limites da outra pessoa, veja se há a necessidade de estabelecer novos limites. E se houver, os estabeleça. Não há problema algum em você estabelecer novos limites, em dizer basta para algumas situações e não permitir mais que algumas pessoas te afetem tanto quanto tem te afetado. Ninguém deve ter você na palma da mão, mas é você quem deve ter o controle de si mesmo.
se você se deixar levar por todas as pessoas que cruzam o seu caminho e depender da forma como elas reagem a você, da forma como elas falam e se comportam, você sempre estará entregando o seu controle emocional nas mãos dos outros. É você que deve controlar as suas emoções. Ou, pelo menos, elas têm que partir de você, na maioria das vezes. Na maior parte do tempo, estamos apenas reagindo a tudo que fazem e dizem para nós. Mas às vezes precisamos agir e não só reagir. E precisamos estabelecer limites, colocar alguns pingos nos is. Mas isso sem perder a razão e sem estar tomado pela raiva e pelo calor do momento. Existe uma maneira de esfriar a cabeça e dar respostas mais serenas, mas isso depende do quanto de controle de suas próprias emoções você terá. Muitos de nós temos medo de nos tornarmos mais desapegados com as coisas, porque achamos que assim nos tornaremos apáticos também, pois de fato a linha que separa desapego da apatia é uma linha muito tênue. Mas acredite, existe sim uma maneira de você ser mais desapegado com algumas coisas, principalmente com aquelas que te machucam. Eu peço que você escreva aqui nos comentários, como uma atitude positiva, a seguinte frase: eu terei mais equilíbrio. Se você tem buscado colocar em prática as coisas que você aprende, tanto as coisas aqui nesse canal, como em qualquer outro lugar, e se você, assim como eu, tem buscado ter uma mente mais calma e mais sábia a cada dia, escreva essa frase: eu terei mais equilíbrio. A primeira coisa que precisamos nos lembrar é que a nossa mente tem a capacidade de nos enganar. E por isso temos que conhecê-la muito bem, pois senão, de fato, podemos cair na armadilha de não sermos apegados a nada. E quando menos percebemos, não estamos ligando para mais nada. Não ser uma pessoa apegada não significa ser uma pessoa sem sentimentos ou sem a capacidade de sentir as coisas. Ser desapegado tem a ver com o desprendimento daquilo que sentimos. Ou seja, uma pessoa desapegada sente tristeza, sente medo, sente insuficiência, inveja, inferioridade, sente raiva. Enfim, ela tem a capacidade de sentir várias emoções, mas não carrega aquilo e não se enche daquilo. Isso é ser desapegado. Quem se apega a tudo se deixa levar por qualquer sentimento e acaba até esquecendo da sua própria personalidade em determinados momentos. E pode falar coisas que jamais diria, ou agir de um jeito totalmente fora daquilo que ela realmente é. Quem consegue ser mais desapegado, consegue soltar alguns sentimentos, algumas mágoas, algumas desavenças que surgem durante o dia. Ou seja, quem vive assim, vive mais em paz. Vive de forma mais leve, pois não fica carregando para cima e para baixo aquilo que o machuca. Muitas vezes preferimos guardar alguns sentimentos, seja como uma forma de vingança ou como um jeito de nos protegermos, sem percebermos que, na realidade, isso só nos machuca. Tem pessoas que fazem o completo oposto e se apegam ao desapego, se apegam à arte de não demonstrarem nenhum sentimento, nenhuma reação, por acharem que, se fizerem assim, estarão demonstrando fraqueza.
Ser transparente em relação ao que você sente nunca será um sinal de fraqueza, pois só os que são corajosos de coração conseguem fazer isso sem se sentirem mal. O desapego total, ou seja, a apatia, a indiferença, é uma ilusão e só conseguimos viver simulando-a por pouco tempo, pois uma hora ou outra alguém pisa em nosso calo ou alguma coisa nos tira do sério e logo mostramos o que de fato sentimos e quem de fato nós somos. Quem vive para parecer desapegado e apático vive de forma mais turbulenta do que aqueles que vivem apegados com as coisas e que assumem isso. Pois para viver assim, a pessoa precisa mentir para os outros e para si mesma. E não há nada saudável em ser assim. Existe uma linha tênue entre ser apático e ser apegado a tudo. E é ali que se encontra um equilíbrio emocional que tanto buscamos, onde conseguimos sentir tudo o que temos para sentir, sem precisarmos fingir que as pessoas e as situações não nos afetam. Mas definitivamente não somos guiados por isso somente, e não nos deixamos levar por tudo aquilo que sentimos o tempo todo, mas temos mais controle emocional e andamos mais com os pés no chão. Aproveite o seu tempo. Você vai viver uma vida mais plena e vai se sentir mais presente e mais feliz com as suas conquistas e consigo mesmo. E isso não é algo que eu apenas acho que vai acontecer, mas é algo que eu desejo muito que aconteça. A maneira como usamos o nosso tempo é algo definitivo para a nossa qualidade de vida e para a qualidade da nossa saúde mental. Muitas vezes conseguimos passar 1 hora pensando em todos os cenários ruins possíveis de acontecer em nossa vida, mas não conseguimos passar 1 hora fazendo uma tarefa que nós não gostamos de fazer necessariamente, mas que precisamos fazer. Seja algo relacionado ao trabalho, algo relacionado a estudos ou relacionado à organização. Para aproveitarmos melhor o nosso tempo, às vezes precisamos ser mais disciplinados e determinar um tempo para as coisas. Desde aquelas tarefas que exigem atenção máxima, como estudar para uma prova, até as tarefas que são mais simples, como lavar a louça. Se conseguirmos estabelecer um tempo, por exemplo, 1 hora, para desempenhar aquela tarefa, podemos nos sentir mais motivados e deixamos menos brechas para as distrações, pois estabelecemos um tempo para aquilo ser terminado de uma forma mais rápida. Nós também temos a capacidade de passarmos horas idealizando a nossa vida, criando cenários, metas e alvos, e ficamos aflitos por acharmos que o sucesso só vai existir se conseguirmos chegar nesse lugar que projetamos. Não existe um lugar para chegarmos. E o nosso sucesso é definido pelo tanto que progredimos ao longo da nossa vida, independentemente do momento em que nos encontramos. Nem sempre estaremos passando pela nossa melhor fase. Nem sempre vamos conquistar algumas metas rapidamente, mas nós não precisamos esperar estarmos 100% bem internamente e nem totalmente realizados com todos os nossos alvos cumpridos para experimentarmos a sensação de sucesso. Pois o sucesso é você estar progredindo um pouco mais a cada dia, mas sem perder aquilo que você está vivendo no momento e as coisas incríveis que estão acontecendo agora na sua vida. Para você aproveitar melhor o seu tempo, você precisa entender qual é o seu tempo.
Tem pessoas que, ao invés de usarem outras pessoas como inspiração, acabam buscando pessoas que possam ser copiadas e tentam a todo custo ser como essas pessoas, sendo que isso é impossível e também não é saudável. Não dá para querermos melhorar nossas notas em um curso, dizendo para nossa mente que precisamos disso, porque senão seremos piores do que tal pessoa, ou que precisamos melhorar a nossa condição financeira, caso contrário, sempre estaremos atrás de uma outra pessoa. Esse não é um bom caminho para se seguir, pois a comparação não leva ninguém a nada. Você tem o seu próprio tempo e é melhor descobrir mais sobre ele do que tentar ser alguém que você não é, para tentar alcançar objetivos que nem são os seus. Aproveite o seu tempo praticando o autoconhecimento, tirando momentos como esse agora de reflexão sobre a sua vida, sobre suas atitudes e a maneira como elas têm influenciado a vida das pessoas ao seu redor e qual impacto elas causam na construção do mundo que você quer ter. Obrigado por tirar um pouco do seu tempo para ouvir essa mensagem. Eu sou Edivaldo Oliveira e até o nosso próximo Minuto Reflexão.